Tertúlia. Boa tarde. Hoje é domingo, dia 23 de novembro de 2014. Esse é o verbete de número 3.215. Ele tem 5 páginas, 51 alogias e 10 máximos. O título de hoje, o tema é cabelo, a especialidade é somatologia e a verbetógrafa é a Priscila Carvalho. A Priscila é brasileira, ela é graduada em Ciências Biológicas, especialista em ensino de ciências, é voluntária da Conscienciologia desde 2004, docente desde 2005 e tenepsista desde 2013. Definologia. O cabelo é o conjunto de pelos da cabeça humana, cuja função inclui proteção, adorno e ênfase da força presencial, sendo importante elemento de sedução disponível a consim homem ou mulher. É um tema neutro. Na fatologia nós temos a queda de cabelo ocasionada pelo elevado nível de estresse ao soma, o apego ao cabelo levando ao medo de cortá-lo, o racismo dualizado entre cabelo bom e cabelo ruim, o domínio patriarcal dos cabelos, a perda do cabelo dos pacientes submetidos à quimioterapia, o ato de baixar a cabeça, colocando o cabelo para frente e evitando o contato visual, o estilo unissex, a beleza consciencial além do cabelo. Na parafatologia, a psicosfera sendo marca de excelência, a parestética, a estética holossomática. Nós chamamos a atenção aqui na argumentologia, nós temos uma taxologia com 10 itens e uma tipologia de adornos com 10 itens também. Na acabativa, nós temos a aparência, a beleza, energosfera pessoal, força presencial e soma. O cabelo compõe o visual da consciência, influenciando na força presencial. Mas a condição escravizante em mantê-los alinhados gera a perda do megafoco nas prioridades autoevolutivas. Você observa os detalhes do soma para compor aparência favorável à assistência? Inclui o cabelo nesse visual? Na bibliografia específica, nós temos aí 2 itens. Na mega-análise, nós vamos falar aqui de 20 itens. Capilamento, cabeleira, melena, cabeça, crânio, sanção, calvície, visual, beleza, estética, penteado, cabeludo, cabeleireiro, cosmeticologia, comunicologia, intrafisicologia, esteticologia, somatologia, tricologia e sexologia. Então, antes de a gente começar, né, Priscila, a gente vai perguntar para a verbetógrafa o porquê da escolha desse tema. Já, lembrando que a gente na enciclopédia já tem boca, já tem orelha, já tem mão e hoje é o dia do cabelo. Boa tarde, Mabel, boa tarde a todos. O tema cabelo, ele surgiu a partir de um processo pessoal de reciclagem com relação ao cabelo. E aí eu achei interessante, procurei lá, não tinha ainda esse tema, sugeri, então, esse tema, né, para a equipe, e ele foi aceito, e eu comecei a trabalhar com ele a partir dessa reciclagem. Que reciclagem foi essa, você pode falar? Sim, eu resolvi, depois de algumas conversas com uma amiga, onde ela me questionou por que eu ainda era escrava do cabelo. Porque eu tinha o cabelo alisado, sendo negra, tinha o cabelo alisado. E aí eu resolvi, então, investir nessa autopesquisa, verificando, então, as motivações que eu mantinha ainda ele, e sem assumir a minha verdadeira identidade nessa existência. Ok. E cá entre nós, o cabelo dela é lindo. Gente, é perfeito para o rosto dela. Se vocês estivessem aqui presencialmente, né, dá para ver, mas presencialmente a gente vê melhor. Eu falei para ela, o cabelo dela cai em cima do lance na personalidade dela.
Vamos lá então, Priscila. Fatologia, página 17, primeira linha. Nos nossos dias, com múltiplas pressões intra e extrafísicas, como prevenir a queda de cabelo ocasionada pelo elevado nível de estresse ao soma? Então, isso eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que tiveram a chamada alopécia, que é a alopécia por estresse. E com a vida diária de hoje, realmente, a pessoa precisa priorizar as coisas que de fato são importantes na vida dela. Não dá para ter uma carga horária hoje, eu sei que é bem complicado, mas não dá para ter uma carga horária hoje de 60, 70 horas, a pessoa não conseguir dormir direito, não consegue se alimentar direito, e com isso vai desgastando o próprio soma. Então, não é esse o objetivo, né, de nenhuma consciência, principalmente as consciências que têm como foco a programação existencial, ter uma carga horária tão pesada de afazeres. Então, precisa verificar isso. Então, dentro dessa condição, reduzir a carga horária, verificar essa condição, ter uma noite de sono, é importante ter 8 horas de sono, se alimentar adequadamente, beber água, tudo isso ajuda para a pessoa poder evitar, né, essas quedas de cabelo por estresse. Né, procurar ver como é que está, fazer exames, que é o cuidado com o soma, tá? Vitaminas, né? Vitaminas, né? A pessoa precisa ter. Não adianta nada nós nessa existência, ficar se preocupando só com, principalmente dentro do paradigma consciencial, né, que tem a questão do holossoma, preocupar com o mental soma, psicossoma, energossoma, esquecer do soma. O soma ele precisa ser cuidado em todos os aspectos. E o cabelo ele pode ser até um indicativo, se ele está caindo, que precisa alguma coisa ser feita. Agora, o cabelo, além do processo de saúde, ele é um processo social, né, Priscila? Se a gente pega a história da moda, que por sinal eu estava vendo alguma coisa hoje de manhã, o cabelo é uma coisa super importante para marcar padrões na sociedade, né, de classes sociais e por aí vai. É interessante que esse verbete dela é somatologia, mas eu estava comentando com ela que também é sociologia, que é o estudo da sociedade a partir do cabelo. E é um fato isso, que você pode estudar nesses padrões sociais por aí. Eu coloquei até na 18ª linha, eu coloquei o cabelo demarcando as diferenças de gênero, de posição social, a faixa etária, as mudanças de status e as diferentes tribos. As diferentes tribos, exatamente. Então, você vê direitinho dentro da sociedade quem é os punks, quem são os góticos, as tribos urbanas. As patricinhas, os mauricinhos, então... Tem diferentes tribos dentro, as urbanas, né, e as tribos, sejam elas na África, na Austrália, né, nas Américas. As posições sociais também, então, você vê assim, as pessoas que têm um padrão social, então tem estilo de cortes e penteados diferentes, e as faixas etárias também, né? Então tem cabelo para criança, cabelo para adolescente, para adulto e tal. É a terceira idade, já não, dizem que não pode usar o cabelo comprido, por aí vai, né? Assim. São todos padrões. E tem rituais, né? Rituais com cabelo também. Então é todo um estudo sociológico, é quase que uma lenda essa história, né? Vamos lá, fatologia, página 17, segunda linha. Como funciona o domínio patriarcal dos cabelos? Estava até comentando, né, anteriormente, assim, existe ainda dentro da nossa sociedade, a mulher tem que ter cabelo comprido e ela só pode cortar com autorização do pai ou do avô, do homem. O homem que autoriza o que ela pode fazer no cabelo dela, né?
E o homem que fala, não, você, o esposo, né, o namorado, não mexa no seu cabelo, porque eu gosto do seu cabelo assim. E aí ela obedece. Tem mulheres que obedecem e não fazem aquilo que é o que elas gostariam, de fato, de realizar, né? Eu estava comentando que eu até vi uma reportagem essa semana de um apresentador de TV que ele ficou 1 ano usando o mesmo terno, o mesmo penteado de cabelo, ninguém reclamou. Aí a repórter tinha o cabelo, o fio estava para fora, estava desalinhado, o corte não estava bom, a tintura não estava boa. O pessoal escrevia e reclamava porque estava reclamando da jornalista, da apresentadora. Mas o homem estava tudo certo. Então, até que ponto, né, essa coisa desse sistema patriarcal influenciando nesses padrões, né? Então, para a mulher nada está bom. Sempre tem uma crítica. Aí e você sabe que ela está falando isso? Eu estou lembrando daquela cena típica, vocês me desculpem que eu vou falar. Mas é o homem puxando a mulher pelos cabelos, né? Não tem aquela imagem típica? Que é isso, não é? Que é o sistema patriarcal. É o homem que puxa pelo cabelo, na Idade das Pedras, sei lá eu. Fatologia, página 17, 5ª linha. A mania de muitas mulheres de viverem mudando seus cabelos é devido à perda da autoestima, levando ao autopreconceito quanto aos cabelos? Isso não só, né? Se a gente for colocar, né, por muitos, assim, eu convivi com pessoas, familiares que tinham salão de cabeleireiro. Uhum. E o que chamava atenção era o fato das mulheres saírem lindas, com os cabelos lindos. Então, assim, a princípio, assim, no salão estava lindo, mas ela olhava e falava, eu não gostei. Sempre tinha um detalhezinho que não estava bom, né? Mas estava perfeito o cabelo, estava brilhoso, mas não está bom. E me chamava a atenção essa condição. O que né, como hipótese, né, eu não li nada a respeito disso, mas como hipótese que nós podemos levantar, né, essa questão, de repente, a pessoa está em melim, por estar fora daquilo que, de fato, nós não estamos aqui de férias, né? Né, todos nós, né, aqueles que tiveram uma vivência, passar pelo curso intermissivo, programaram alguma coisa. E, às vezes, coloca no cabelo a insatisfação de não estar cumprindo a sua programação existencial, de não estar realizando as reciclagens necessárias para mudanças de patamares significativas para o seu processo evolutivo. E aí isso pode ser um indicativo, sim, de que as coisas não estão caminhando, e aí representa essa condição da baixa autoestima dentro desse processo. Quer dizer que, na verdade, é uma insatisfação, né? É uma insatisfação existencial que ela foca em aspectos, vamos dizer assim, secundários, né? Para também, às vezes, não enxergar a própria insatisfação. Patologia, página 17, 7ª linha, de baixo para cima. Poderia falar sobre a Academia do Penteado de Paris? A Academia de Penteado de Paris são... Procura aqui no índice. A Academia de Penteado de Paris teve um período na história da moda que os grandes cabeleireiros, né, as pessoas queriam ir para Paris, porque Paris sempre lançava moda. Era o grito da moda, era o cabelo da moda, era o grito da moda, a roupa. Então, na época da Belle Époque, ali, mais ou menos, nessa época, então existia um primeiro local onde se formavam então esses profissionais e onde se lançava a moda, que é a Academia de Penteado de Paris. Depois isso se espalhou pelo mundo, né? Mas Paris sempre foi assim, não só nessa época dos penteados,
mas em outros momentos também da história, as perucas, com todos aqueles adornos, tem umas perucas bem extravagantes. Eu lembro que teve uma fase aqui no Brasil, não sei se a Pilar vai lembrar. Não, não é só peruca, Pilar, é o bombril. Que você tinha que ter aquele cabelo assim, não é? E você usava, e aí a minha mãe usava isso, aí ela fazia, não sei como é que chama isso, desfiava, colocava o bombril por trás, gente, que coisa, aí você encapava o bombril e colocava laquê. É bombril, para dar volume, não é isso? Hã? Enorme, né? Gente... microfone estão pedindo, que ela está falando do coque, né? Do coque que levava o bombril. A situação era precária. Não é precária você ter que ir no cabeleireiro para desfiar o cabelo. Olha o tempo que se perde, né? E a falta de naturalidade. Esses dias eu estava pensando, a gente vai ter aquele baile retrocognitivo. Não sei se vocês estão sabendo. Vai ser feito um baile retrocognitivo aqui na Corrinópolis para as pessoas tentarem fazer as suas rememorações de vidas passadas. Imagina os cabelos, então, né? A gente vai ter que fazer um estudo do cabelo. Porque não adianta só a roupa. O cabelo vai ter que adornar o personagem. Né? Então, isso tudo faz parte da A gente está brincando, mas é sério. Porque faz parte da composição do personagem. Ô, Mabel, eu quero lembrar também que isso foi no início dos anos 60, o bombril, e tinha o oposto. A gente ficava sentada no chão, com o cabelo em cima da tábua de passar roupa, que era a chapinha da época. É a chapinha da época. Aí botava o cabelo em cima da tábua de passar roupa, botava um pano em cima e passava o cabelo numa direção. Né? E tinha o ato de dormir de touca. E dormir de touca que também. Não era necessariamente mas isso é mais touca, recente. Mas você girava o cabelo com grampo, prendia com grampo. Não era isso, Priscila? Prendia com grampo e depois isso virava, é mais né? recente. Isso é mais recente. E também era bonito e chique para praia de bobs. Ah, não, com lenço em cima do não, cabelo. Não vi, não. Sim, senhora. Teve uma época eu me recuso. que teve moda. Total. Porque aí, me recuso. aí você mostrava que tinha evento à noite, que você ia para algum lugar à noite, então era uma forma de você demonstrar que você estava inserida na sociedade. Na sociedade, quer dizer, tá vendo como é um estudo sociológico? É status. É verdade. Fatologia, página 17, final da segunda linha. Poderia comentar o corte de cabelo enquanto punição? Então, no início desse mês, no final do mês, aconteceu uma situação, só para ilustrar, uma mãe, ela encontrou a filha bêbada. Se vocês procurarem na internet, vão ver essa notícia. E, em punição ao fato dela estar bêbada e não ter ido ao colégio, ela cortou os cabelos da filha. E isso, gente, na história, isso é recente, mas ao longo da história existem muitos outros casos que retratam essa condição das pessoas punirem, né, as outras, maridos por traição, punirem as esposas. Mas no caso de Sansão foi uma questão de traição. Traição, né? Não foi bem a questão de punição por... Né? Mas isso mostra o quê? Mostra o valor que se dá ao cabelo, né? Porque se você pune por ali, é porque é um valor muito importante para o ser humano, para aquela pessoa especificamente falando, né? E na terceira linha da fatologia, ali na primeira página, você coloca o escalpo sendo troféu de guerra. É parecido ou... A diferença é parecido, mas o escalpo ele é mais sério. Porque o escalpo ele é arrancar o couro cabeludo e deixar o crânio exposto. Aí já é tortura então, mesmo, né? É tortura. Na Amazônia existe também o escalpo de mulheres assim, que, por descuido, os cabelos muito compridos, e andando de barco pelos rios da Amazônia, o cabelo engata na hélice, enrola na hélice, e aí também há o escalpo dessas mulheres. E também há crianças em piscinas, né, naquelas mais antigas, que no ralo puxava.
né? E a criança fica ali. Fica ali, então... Hoje em dia é proibido, né? Aquele tipo de... Sim. E recentemente também aconteceu uma moça, ela se acidentou porque o cabelo engatou no volante e acabou gerando um acidente que ela veio a dessomar. Isso é macro PK mesmo, né? Que nem aquela história do cachecol. Tudo bem? Voluntariologia, página 18, primeira linha. Quais dicas poderia dar para fazer a escolha do estilo de penteado adequado ao voluntariado da docência tarística conscienciológica? Essa tá boa, você vai começar a fazer consultoria agora. Então, é importante a pessoa procurar um profissional, né, um hairstyler, para poder verificar qual que seria. Tem profissionais que eles verificam a partir da angulação do rosto da pessoa, o visagista. Né? Tem todo um trabalho que ele realiza para poder ajudar a pessoa na escolha do melhor penteado, que se adeque mais às características da pessoa, da personalidade da pessoa. O fato de você realizar esse investimento, principalmente para o processo da assistência, da TARES, ele é importante. Porque a pessoa, quando ela tem um penteado que não está adequado, a energia dela parece que se apaga. E eu digo isso porque eu vivenciei a situação. A partir do momento que eu assumi o cabelo cacheado, o meu padrão de energia mudou completamente em relação, não que o meu cabelo antes não fosse, que ele fosse feio, mas era uma preocupação para você, sim, não é? Você tinha um fardo. Uhum. E aí, depois que eu liberei essa condição dessa coisa desse cabelo perfeito, né, que tinha que estar milimetricamente colocado no lugar e tudo, existia uma inflexibilidade, e isso acabava sendo transferido também para as aulas, né? Essa coisa do perfeccionismo no cabelo acabava também gerando um perfeccionismo, exigindo-se um perfeccionismo também nas aulas, o que acabava não favorecendo, assim, compreendendo melhor e até percebendo aonde de fato estava acontecendo assistência, onde precisava de fato acontecer assistência. E quando houve essa mudança no padrão dessa escolha desse cabelo mais adequado, eu percebi essa mudança, essa diferença no nível de assistência. Então, é importante aí. Então, aquele cabelo, às vezes... E às vezes até é retrocognitivo também. Você está lá falando uma aula sobre tacon, e a pessoa está com um cabelo que parece uma freira, preso, com um coque, né? E aí, qual que é a relação, né? Está falando de TARES, tá? Mas está falando de TARES, mas o aluno olha e fala, mas esse cabelo é totalmente retrocognitivo, esse cabelo é de cabelo de tacon, é cabelo do processo ainda religioso, a religiosidade ainda permeia o holopensene, né? Permeia o holopensene. Então, se a pessoa está nesse processo de reciclagem, de assistência, ela tem que começar em todos os sentidos. Ela tem que ser a figura, a representatividade paradiplomática da multidimensionalidade. Então, ela tem que verificar todos esses pontos para poder... para os amparadores confiarem, de fato, nesse processo dela de assistência. E para ela estar se sentindo bem, né? Porque se você entra numa aula, seja onde for, extremamente preocupada com uma coisa tão, né, que secundária, até certo ponto, que não é secundária no contexto, é o contexto, mas não é na hora que você vai ficar pensando nisso. Então, te rouba a atenção, né? Espaço visual, espaço mental. O Jorge quer falar? Priscila, por você ser filha de 2 negros,
Já aconteceu na sua vida uma tristeza ou uma preocupação, não é uma preocupação, uma revolta em você ser filha de dois negros? É tudo em família aqui, gente, tá tudo certo. Na adolescência, né, existia assim essa coisa de querer, né, mesmo porque a nossa sociedade ainda ainda pressiona muito, ainda existe muita pressão com relação né? de que o bonito é ter o cabelo liso. Toda a propaganda, todo o marketing envolto desse processo faz com que, principalmente na adolescência, isso seja muito forte. E durante um período houve, sim, essa condição, mas que, com a adultidade, começou a se resolver até chegar no momento que eu estou hoje. E já passou, né? Passou. Eu estava esses dias estudando não, estava na faculdade, a gente estava vendo algumas coisas de imagens, né? E apareceu lá no estudo a imagem da Alice, no País das Maravilhas, a menininha, né? E eu fiquei olhando para ela e falei assim, gente, não existe isso. Cabelinho loiro, liso, narizinho arrebitado, os olhos azuis, amendoados, aquela boquinha. Eu falei assim, uma adolescente hoje, uma adolescente não, um pouco mais nova, uma menina, né? Que ela olha isso e vê isso como modelo, ela deve sofrer muito se ela não tiver outras noções de vida. Né? Isso que faz, às vezes, uma criança se tornar um adulto estigmatizado, né, por uma bobagem dessa que é uma pressão realmente midiática, né, de um estereótipo que não é real. Não. Isso não existe. Hoje, dia 20 agora, quinta-feira, foi a comemoração, né, Dia da Consciência Negra. E existe toda uma política voltada a permitir com que as crianças e os adolescentes eles tenham opções de escolher o que eles querem, né? E principalmente a população negra, porque os livros infantis, as bonecas, os brinquedos, né, para as meninas, para os meninos, os desenhos, as propagandas, tem muito ainda a imagem do loiro, cabelo liso, do europeu, né? Do europeu. Então, os livros infantis, por exemplo, não tem, assim, eu cresci ouvindo fábulas e histórias de culturas europeias. E só depois, na adultidade, é que eu vim ter contato com histórias infantis com personagens negros. Mas, na minha infância, eu tive bonecas negras. Os meus pais tinham essa preocupação de me presentear com bonecas negras, né? Tinha até uma Chuquinha, a Chuquinha, né? Quem é dessa época lembra da Chuquinha. Eu tinha uma Chuquinha negra. Mas as Barbies, né? Pois é, são todas isso um problema. Isso. A gente hoje na Conscienciologia, a gente sabe que isso tudo é secundário, consciência é muito mais do que isso. Mas uma criança não sabe isso. E ela vive aqui, a criança, ela fica... A gente vê isso nas escolas, né? E cria certos estigmas sérios por uma bobagem enorme isso, né? Uma bobagem, mas enfim. Vamos lá, Femininologia, página 19, última linha. Poderia esclarecer a inclusão da pintora Frida Kahlo? Sim. A pintora mexicana Frida Kahlo, ela... Em todos os autorretratos dela e nas poesias, ela retrata essa coisa do feminino, né, da feminilidade. E depois que ocorreu uma traição do esposo dela, né, do Diego Rivera, ela ficou muito chateada e quis
puni-lo pela traição. Vingá-lo, né? Porque o Diego Rivera, ele gostava muito dos cabelos da Frida, porque era a coisa mais feminina que ela tinha. E, por conta disso, ela foi e cortou os cabelos, que sabia que aquilo ia deixar ele profundamente triste. E esse quadro, ele tem um quadro dela, chamado Autorretrato de Cabelos Cortados, onde ela está vestida de homem, com os cabelos curtos, e ela recita no quadro, tem a descrição da poesia, onde ela expressa a tristeza, a profunda tristeza por essa traição e a forma de vingar dessa condição. Por isso que eu coloquei a pintora mexicana Frida Kahlo na feminologia. Quer dizer que o cabelo virou o símbolo da vingança dela, né? Que era a representação daquilo que ela tinha de mais feminino. E que ele mais gostava. Muito bem. Professora Priscila, vou a um determinado salão há alguns anos, onde as cabeleireiras são gêmeas e trabalham juntas. Assim como eu também, outras clientes comentam quanto é bom cuidar dos cabelos lá e da sensação terapêutica transmitida. Isso teria a ver com a energia delas e a necessidade ou até mesmo carência das clientes? As duas hipóteses podem estar, podem ser corretas, né? São boas hipóteses aí. O salão de cabeleireiro, nós poderíamos dizer que ele é um ambiente ambivalente. Ele pode ser tanto absorvedor de energia como doador de energia. Então, tem salões que realmente você vai ficar muito bem, tem outros que você coloca o pé e não volta nunca mais, né? Nem muito obrigada, passar bem, tchau. Então, tem essa condição realmente. Cada um vai estar verificando aí dentro do seu contexto essa condição. Então, pode ser sim. Agora, realmente, você mexer na cabeça da pessoa, o ideal é que você tenha alguém que tenha uma energia mais equilibrada, né? Sim. Porque aquela é uma doação de energia. Ali é uma pode troca. ser ou uma absorção de energia. É ambivalente. Mas o intercâmbio de energia acontece necessariamente, né, pelo manuseio. E é importante a pessoa estar ciente disso, porque principalmente as pessoas que são parapsíquicas e são muito sensíveis a esse processo. O salão de cabeleireiro, ele é um local público onde vão diversas pessoas e vai ocorrer as assimilações de energia, a pessoa precisa depois sair daquele ambiente e trabalhar a energia para fazer a desassimilação, para não ficar com nenhum resquício de algum processo que, porventura, venha a ocorrer dentro do salão e que pode afetar, né, a pessoa, causar alguma questão. Uma questão. Patologia, página 17, sexta linha. O excesso de horas desperdiçadas no salão a fim de arrumar os cabelos poderia expandir? Bem, na nossa vida, né, assim, eu vou colocar aqui a minha vivência pessoal. Não dá para poder ficar... Eu tenho horários bem estabelecidos de tarefas a serem realizadas. E o cabelo, a gente não pode perder tempo. Muitas horas, assim, durante uma semana. Tem gente que vai 3, 4, 5 vezes, às vezes vai todos os dias, só quer saber do salão para poder até, por carência, ficar lá conversando com a cabeleireira e tudo, naquele ambiente. E se perde muito tempo. Como nós estamos falando, né, esse verbete dentro da enciclopédia, a questão é trazer para as pessoas que tenham o processo da programação existencial bem claro, que não dá para perder tempo, principalmente com a quantidade de coisas, né? Hoje tem escrito do verbete, tem algum congresso, artigo, tem um livro, tem várias coisas. Então, assim, a gente precisa otimizar, mesmo que vá para o salão, mas você leva um livro ou fica só batendo papo, perdendo ali tempo, fofocando, porque no salão tem as fofocas de salão. E como é que é essa otimização?
em ir ao salão e não perder tempo. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Simplesmente para poder se distrair, há outros processos de distração muito mais produtivos, e existe até uma técnica interessante, que é a técnica de motivação, trabalho e lazer. Então, a pessoa está ali motivada, né, realizando o trabalho dela, mas está se divertindo. Ou seja, ela está sendo produtiva, ela não está perdendo tempo. Porque a nossa existência hoje não dá para perder tempo com algumas coisas que são fúteis, né? Não dá para... Priscila, por que na página 19, lá no finalzinho, em curiosologia, você bota especificamente essa época aí dos Estados Unidos, 1860, mencionando aí a bona fide? Essa época é uma época ali próximo, agora eu não vou lembrar se foi antes ou depois da Guerra da Secessão. Da Guerra de Secessão, mas existia muito essa coisa do negro querer o seu espaço nos Estados Unidos. E esse grupo, né, essa elite negra, né, mulata nos Estados Unidos, marcou porque é um símbolo de preconceito, de autopreconceito com os próprios negros, os negros tendo preconceito com eles mesmos. Nos Estados Unidos tem muito. É muito sério isso, sabe? Então, e isso continua, né? Essa condição continua. Então, é extremamente sério essa condição, porque existem bairros separados, eles não se misturam, ônibus para negros, e se entra uma pessoa branca... Naquela época. Sim, naquela época, e não muito, né? Hoje ainda existem bairros assim, onde existem esses conflitos muito sérios nos Estados Unidos. Eu não sei se eu respondi algo. Sim, sim. Depois eu vi aqui, a Guerra da Secessão foi em 1861, então é depois, né? Um ano depois, então estava nesse processo ainda, né? Estava numa transição aí de... Nesse século passado já tinha problema, imagina nessa época. Era muito forte isso nos Estados Unidos, né? Agora aqui eu acho engraçado, porque no Rio eu nem sentia tanto, né? Porque tem muito mais negro lá. Mas quando eu mudei para cá, para Foz, eu ainda usava cabelo cacheado, e aí depois eu passei um tempo com o cabelo alisado, aí várias experiências. E quando eu usava na rua o cabelo preso, tranquilo. Você é negra, você está de acordo com o seu estilo, é cabelo preso, sabe? Né? Recolha-se a sua insignificância. Agora, quando eu soltei o cabelo cacheado, assim, com volume e tal, nossa. Mas o que aconteceu na prática? Não, assim, pessoas rindo, assim, frontalmente, entende? Não é assim, a pessoa que tem mania de perseguição, fala, estão rindo de mim. Não. Pessoas rindo assim na sua cara, assim, sabe? Super exótico, assim. Oi? Gente, isso é século XXI. Brasil, que é um país super miscigenado, imagina no resto do mundo. Fala, Fabiana. Na fatologia, na 7ª linha, os perigos da autoexposição no uso do formol em alisante capilar e do acetato de chumbo em tinturas, arriscando a saúde de profissionais cabeleireiros e consumidores. Você pode aprofundar? Sim. Ainda assim, existem muito pouca pesquisa ainda hoje com relação a essa condição de mudar a composição química desses produtos, que coloca em risco a saúde não só dos cabeleireiros, mas principalmente das clientes, né? Eu tirei tem um cosmograma aqui, que mostra, né, ele é recente, ele é desse ano, de junho desse ano, onde uma instituição de pesquisa, né, desenvolveu então um estudo que fala a respeito da tintura, né? Então, pintar o cabelo aumenta o risco de câncer, não só para os profissionais, como para os clientes também.
Então, parece ser uma atividade... a mulherada aí que tem que tingir, mas o que assustou é que não deveria, na composição das tinturas, isso na Europa, imagina a Europa, tá, gente? Imagina aqui nós, Brasil, se tem alguma preocupação. Eu penso que não, eu acho que não. E que você está dizendo que na Europa tem problemas na tintura. O pessoal, porque, assim, na Europa o pessoal está mais atento a essa questão da saúde. Então, sim, mudou a composição, o pessoal já se liga, já manda pesquisar, já investiga. No Brasil, a coisa ainda demora muito para poder acontecer, do movimento popular chegar e falar, gente, vamos fazer alguma coisa, porque as pessoas morrem no Brasil. A cabeleireira chega e fala assim, olha, você tem que ficar 12 horas com um produto formol na cabeça. Na cabeça. E a pessoa fica e não tem nenhum senso crítico para poder questionar nada. E 12 horas depois a pessoa está totalmente intoxicada e morta, porque não se questionou, né? Então, isso no Brasil já aconteceu e não duvido nada que continue acontecendo. E aí o que acontece, né? O que eles descobriram é que existia uma quantidade mínima de produto cancerígeno nas tinturas que pode gerar câncer da bexiga, mama e leucemia. Qual que é o componente? É chumbo? Eu coloquei aqui acetato de chumbo, mas o nome da substância é do grupo das ortotoluidina. Não, é bom não, a gente tem que procurar na embalagem. Tem que procurar, né, na embalagem, mas é do grupo das ortotoluidinas, tá? Que a concentração encontrada, então, nas hemoglobinas ligadas à toluidina, estrutura que funciona como indicativo da exposição de substâncias, então, no corpo, e que pode gerar aí câncer. Malefícios de câncer. Fala, Nádia. Eu quero só reforçar o que ela está falando, porque eu fiz uns exames de minerais. De minerais, ortomolecular. E deu justamente excesso de chumbo. E eu pintava o cabelo. Então o médico falou, olha, você vai parar de pintar os cabelos agora, porque você não pode continuar aumentando esse nível de chumbo no teu organismo. E foi aí que eu parei de pintar o cabelo e... Ficou ótimo. E me libertei também desse negócio de pintar o cabelo de 15 em 15 dias, porque de 15 em 15 dias tinha uma faixa branca. Então tinha que pintar. Então o excesso, você vê, duas vezes por mês. Você vê que isso é uma coisa séria que não se fala muito. Nós estamos falando de tintura de cabelo, gente, mas tem esmalte. Tem vários esmaltes no Brasil que no exterior eles seriam proibidos. E são marcas normais que a gente usa. Então, é todo um composto, né, de situações, tintura de cabelo, esmalte de unha, por aí maquiagem. Vai. Maquiagem. Batom também. É um problema isso. Posso? Hidratante também. Então... E só complementando a questão do formol, hoje em dia as indústrias, né, de cosméticos, principalmente voltada para essa questão de alisar o cabelo utilizando formol, conseguiram burlar a Anvisa, onde fala lá na propaganda diz que é livre de formol. Mas tem. Ok. Só que descobriram que quando passa a chapinha, o formol ele é liberado. Então tem, né? Ele não está na forma. Você olha lá, você vai pegar e não vai ver. Não vai ver. Mas na hora que esquenta, passa, aí vem o cheiro. Pode ser um cheiro mínimo, mas tem gente que diz que não tem cheiro e tal. Mas eu sou bem campeã de sair de salão quando eu sinto esse cheiro. Eu vou embora. Porque tem isso, tem salões aqui, eu não sei, que você vai estar fazendo a progressiva e aquele cheiro
que vai contaminando o ambiente inteiro e eu estou com hora marcada, olha, obrigada, tchau, mas aqui eu não fico. É muito forte aquilo. É uma coisa para se desconfiar mesmo. Se não tem formol, por que a profissional está com uma máscara, a porta do salão que tem ar-condicionado está aberta, o ventilador ligado, é uma coisa para e as clientes indo embora. No caso sou eu. Fala, Fabiana. Sem amônia. Também tem amônia. Isso? Tem amônia, isso mesmo. Mas a amônia tem uma quantidade lá de amônia para a Anvisa, o mais sério mesmo é o formol e o acetato de chumbo, né? E tem uma quantidade mínima, né? Que eu não li nada a respeito falando a respeito da amônia. 2% de amônia, que tem o mínimo, né? Tem uma profissional aqui que está soprando aqui para mim aqui. Queria perguntar, mas antes, Priscila, eu queria agradecer seu verbete. Eu, antes da tertúlia, estava me questionando, será que vai valer a pena ver lá a tertúlia e tal, sobre cabelo? Não, mas olha, cabelo é profundo, você está vendo? Para ver que eu não cuido muito do meu cabelo. Mas está sendo bem assistencial para mim, que eu já entendi a importância do cabelo como moldura e relacionado à força presencial realmente. E eu queria te agradecer e dizer que eu acho que você vai fazer muita assistência com essa tertúlia aí para todo mundo, né? Eu tenho duas perguntas. A primeira, na paradoxologia, quando você coloca o paradoxo existente na força presencial dos carecas. E aí eu queria que você fizesse um paralelo à questão de que existem realmente pessoas, né, que podem estar com o cabelo horrível e não perdem a sua força presencial, né, ainda conseguem ser carismáticas e causar uma boa impressão. Então, até que ponto que realmente interfere? Qual é o limite que a gente deve ter um cuidado? Você colocou aquela questão também no voluntariado, na conscienciologia e tal, já respondeu. O que você fala aí para ampliar essa questão do cuidado, do limite, dos excessos, com relação a questão toda desse processo, né? Esse paradoxo é bem interessante porque nós temos pessoas que têm uma baita força presencial e são carecas, né? Então, estão aí à frente do trabalho, fazendo as coisas, assistindo e não tem um fio de cabelo, né? Então, isso é um paradoxo bem interessante. Por quê? Porque entra numa outra questão, que é uma das premissas do paradigma consciencial, que é o trabalho com as bioenergias. Então, não dá para a gente descartar essa condição de estar, se a gente se conhece, né, tem que fazer 20 vezes por dia, então, né, ou até mais e tudo, ser tenepsista. Então, tudo isso favorece, né, esse fortalecimento do nosso energossoma. Então, isso é muito importante. Agora, a questão, assim, eu me questiono se uma pessoa que trabalha energia, tem força presencial, ela fica com os cabelos feios, porque ela fica. Será que fica? Né? Eu me questiono. Não, tem uma personalidade clássica que eu não vou poder falar, mas ela sabe disso e ela mesma fala, por isso que eu estou falando, não sou eu só que estou falando. Mas ela tem uma força presencial tremenda, tremenda, e ela diz, mas eu não ligo para nada, eu não estou nem aí, realmente vem do jeito. Mas ela não perde a força presencial. Não perde. Claro que se ela, quem sabe, trabalhasse outros aspectos, aí então que a força presencial dela seria maior, entendeu? Mas ela não dá valor. E ela mantém a força presencial, mas é um caso raro, né? Na maioria das vezes não é bem assim. A maioria das vezes não é assim. E dentro disso, assim, eu observei, quando eu parei de pintar, eu pintei muito pouco. Só na adolescência, tem aquelas fases de fazer mesh e tal.
eu pintei. Mas eu usei por muitos anos, usei por 26 anos produto químico no cabelo para alisar. Claro que é... Ah, tá. Não é progressiva hoje, não é diferente. Era alisamento mesmo. E quando eu parei, sabe uma sensação de desintoxicação que eu senti no corpo? E até eu fiquei mais sensível para poder perceber detalhes do processo energético à minha volta por conta dessa desintoxicação. Pelo menos eu percebi isso, entende? Em mim. Então, o quanto que, de repente, essa condição assim da pessoa ela investir nesse processo de mudança desse acessório, gente, porque assim, não é para focar no cabelo, isso que a Mabel estava colocando, né? O cabelo é um acessório, é um elemento, né? Importante, mas é um elemento. É um elemento, tem todo um processo. A pessoa tem que cuidar da alimentação, tomar bastante água, porque o cabelo precisa de água, precisa de alimentação. Vitaminas, que nem ela estava falando ali dos minerais. Sim, ele é pele. Ele é tecido epitelial. Porque o que me motivou também a falar é que você realmente é muito bonita, né? Como a Mabel falou no início. Então, acho que qualquer cabelo em você, você ia continuar bonita, ela é bonita. Agora, eu queria também perguntar, com relação à sindromologia, queria que você falasse um pouquinho sobre cada um dos itens da sindromologia. Sim. Por favor. A síndrome de Maloney é uma doença que provoca a perda do cabelo, alopécia e atrofia é uma inflamação no ocular. Então, a pessoa, quando ela observa que ela tem uma inflamação ocular, tem uma perda de cabelo e com alopécia, isso pode indicar a síndrome de Maloney. Eu só não sei se eu vou pronunciar corretamente, síndrome de Christian-Symons-Turenne. É uma displasia ectodérmica hipoidrótica. Perfeito. Displasia ectodérmica hipoidrótica. Perfeito. É uma síndrome bem rara, caracterizada, então, por 3 fatores que são bem importantes. Sudorese, reduzida ou ausência de sudorese. Uma hipotricose, que é cabelo ralo, pouco cabelo, e uma dentição defeituosa. Normalmente, ela ocorre mais com homens, essa síndrome. Os dentes defeituosos. Com todo respeito, raro acontece mais em homem, né? Com todo respeito. Geralmente é mais em mulher. Tudo que tem essas coisas é uma incidência maior em mulher, mas dessa vez... Calvície é homem. Calvície é homem, tá ótimo. E a Christian-Symons-Turenne é homem também. A outra é a síndrome de Grissel, que é aquela que desde criança já aparecem os cabelos brancos. Eu tinha uma amiga assim. Que já nasce grisalho. Já nasce grisalho, né? O menino tinha 11 anos e ele tinha cabelo branco. E a síndrome da Cinderela é aquela coisa do que a gente estava comentando, do cabelo bonito, que está sempre perfeito, né? Aquela coisa de princesa, realmente. Cacheado nas pontas. E que é assim meio que um padrão assim que imposto, né, para as mulheres dentro da sociedade, que fica esperando o príncipe salvá-la para poder tirar ela com as tranças para o príncipe subir. Essa é a mas é mais ou menos isso. Você com os próprios cabelos, não é? Ela fica esperando um príncipe chegar para tirar ela daquela pobreza extrema, para a vida dela melhorar e os cabelos dela ficarem bonitos. Pois não. Priscila, na feminiologia, o que você quis dizer aqui com a intelectual? Existe uma condição no estudo do marketing que
existem estilos de cabelo que demonstram que a mulher é mais intelectual. Se a gente observar chefes de Estado, elas sempre têm um topete ou alguma coisa que remete o coronochakra, que o coronochakra dela está expandido, mesmo que eles nem conhecem a questão do parapsiquismo, mas para mostrar nas imagens que a pessoa ela tem um nível que ela é inteligente. Então, não é por acaso eu escolhi assim usar também esse tipo até para poder passar essa imagem, né, de mulher mais intelectual. Então existe essa coisa assim do topete ou de um volume maior em cima. Ou então as mulheres, o visagista, uma vez eu escutei ele falando, se você quer passar a seriedade, dependendo da profissão que você tenha, você corta o cabelo reto. Que o cabelo reto, sem nenhum tipo de picote, vamos dizer assim, ele passa uma mulher séria, uma mulher mais fechada, entendeu? Então, essa coisa do visagista, que ela estava comentando, vai por essa linha aí, né? É uma arte, mas é uma ciência. Esse negócio é uma ciência. Tudo bem? Tem mais alguém? Fala, Augusto. Priscila, parabéns pelo teu tempo. Obrigada. Na patologia, página 17, terceira linha, de baixo para cima, diz o seguinte: o cabelo demarcando as diferenças de gênero, a posição social, a faixa etária, as mudanças de status e as diferenças de tribos. A pergunta que eu te faço é o seguinte: já pensou na possibilidade, em condição normal, de raspar o cabelo? Eu raspar? Não pensei. E assim, esse foi uma situação que quando eu decidi, tem 2 anos, agora dia 15 de novembro, completou 2 anos que eu parei de usar alisante de cabelo. E nesse período de transição, eu tinha 2 opções: raspar o cabelo ou ficar com ele nesse período. Na verdade, eu optei pela segunda, onde ele ficava liso, as pontas lisas e a raiz crescendo crespa. Ficou a coisa mais ridícula que se pode existir. Mas aí você vai cortando, né? Não, eu não cortei. Não cortou? Eu fiquei com aquele cabelo e ele crescendo assim, aí ficava aquele volume, né, Alma? Aquele volume, né, da raiz crescendo e as pontas, aquela coisa ridícula crescendo. Eu não consegui, assim, era muito para mim. Já tinha a questão de eu estar vendo pela primeira vez, porque assim, quando eu comecei, eu era criança, eu tinha uma textura, então eu tinha 8 anos quando eu comecei a alisar, e aí eu fiquei 26 anos sem conhecer o que era o meu cabelo natural. E, de repente, eu comecei a ver aquilo, e aquilo me assustava. Eu fiquei bem assustada. Eu falei, eu não vou cortar, eu vou deixar ele assim, e vamos ver o que vai dar. Quando ele já estava num tamanho legal, aí que eu fui cortar, mas ele já estava num tamanho que eu já... Era possível, né? Ele já não estava tão... Porque a opção era... Bronzinho, né? Eles chamam de... Big Chop, que é raspar o cabelo todo para poder tirar a parte lisa. Eu não consegui. Mas eu sei, gente, que assim, que até eu coloco, essa condição é tão forte da representatividade dos cabelos e o quanto que isso afeta, que a gente não tem que se apegar a essa situação. Por quê? A gente não sabe, estamos expostos a tantas situações, e se de repente eu tiver um câncer e tiver que fazer quimioterapia, vai ter que cortar. Claro. Né? Vai ter que cortar. Então, essa é uma condição assim, que mexe bastante, principalmente com as mulheres, quando se fala a respeito disso,
E existe toda uma campanha para poder dar apoio, dar força, para poder enfrentar isso com... Eu acho interessante. Mas, assim, tem muitas pessoas, nem tanto, né, que tiram o cabelo e ficam bonitos iguais, né? Claro que é uma opção de cada um, né? Eu, embora não tenha muito cabelo, não rasparia meu cabelo. Fica como está. É a opção. Ok? Mais alguém, gente? Posso continuar aqui? A pergunta, eu acho que quem sabe você já tenha respondido. Quer falar, Leonardo? A pergunta era, poderia falar sobre o apego ao cabelo, levando ao medo de cortá-lo? É justa essa pergunta. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, já está bem? Essa condição, porque assim, gente, essa é uma existência, né, que faz parte, né, uma outra premissa do paradigma consciencial, a questão da multiexistencialidade. Eu estou Priscila, eu não sou Priscila, eu estou Priscila, hoje eu tenho este cabelo, mas quantos cabelos eu já tive em quantas outras vidas, né? E vou ter outras também, né? Então, é interessante essa coisa do apego, porque eu lembro, assim, de algumas, não sei dizer se sonho ou projeção, onde eu recordava, tinha flashes de outras vivências, de outras vidas, e eu não entendia que aquilo era saudade, né, daquele cabelo, né, lisinho, bonito e tal, assim, não que ele seja, ele é bonito, né, mas é o cabelo liso. É o estereótipo. O estereótipo. E nessa vida eu estou com ele crespo, e assim, e ele tem um diferencial, ele tem a sua importância dentro da minha ProEx. Hoje eu entendo isso. Dentro da minha programação existencial, esse cabelo, hoje, ele caminha toda a minha organização e a minha preparação. O cabelo entra nessa preparação para a execução do que vem aí para frente. Lá no fundo, é uma adaptação ao soma, né? Soma. É esse soma que a gente recebeu, cada um recebeu o seu, e aí é lógico que você não precisa aceitar tudo, você pode qualificar, mas não pode ficar estigmatizado com isso, né? Essa adaptação ao soma é uma coisa importante até por causa da ProEx. Faz parte da ProEx esse instrumento, né? Muito bem, Fatologia, página 17, sexta linha de baixo para cima. Gostaria que explicasse o bico de viúva, sendo característica genética dominante. O bico de viúva, eu não sei se vai dar para mostrar. Deixa eu fazer sombra ali. Mas é muito leve biquinho, o meu é muito leve. É, muito leve. Tem que ser alguém... que tenha um bico de viúva. É aquele biquinho aqui. Ah lá, é também, é aquela coisa Dá aqui, licença. né? Isso, a Pilar, ela tem ali o bico de viúva. Ele faz, na testa, o cabelo faz um V. Um triângulo, tá? E tem gente que, essa é uma característica dominante, tem gente que tira... Gente, agora aqui no tertuliário, para quem não está vendo, está todo mundo buscando bicos de viúva. E acharam um. Da Tânia, se vê de longe, é necessário ver a imagem da Tânia, olha lá. Tânia, você está agora mostrando o seu bico de viúva, para cá. Isso, da Tânia está perfeito. É isso aí, esse é o bico de viúva. O restante das pessoas, essa é uma característica dominante, boa parte, se não leve, ou moderado, bem demarcado, enquanto tem outras pessoas que não têm o bico de viúva e é reto. Agora, a família inteira é assim, Tânia? Família toda e as minhas 3 filhas, quer dizer, é dominante mesmo, né? Eu tenho dominante. 3 filhas de maridos diferentes e todas elas têm. É um detalhe, né? Tem o bico da divorciada também. É o bico da divorciada. É dominante. Mas ela está mostrando que é dominante. É dominante.
Ok. Quer uma pergunta? Boa tarde, Priscila. Eu acompanhei um pouco essa tua transformação. Eu achei super interessante. Não ia deixar de vir. Parabéns pelo verbete. Obrigada, Mi. Então, é a Milena. Eu sei. Então, assim, a minha pergunta é o seguinte, quando é o inverso? Quando a gente olha no espelho e não se reconhece lisa. Quando a gente tem sonho ou projeção, cadê os cachos? Tá vendo? Quando a gente Olha, faz o efeito contrário. A vida é dura. É. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A questão que eu me encontro e que eu já me vi isso também, que é o contrário de ti. É olhar para minha pele e dizer assim, cadê minha cor? Cadê meu cabelo? Então isso eu acho que também é um impacto, porque eu sou loira e branca. Então é uma coisa assim bem complexa hoje. Durante esse processo, eu tive realmente contato com pessoas, não só você, mas tive outros contatos com outras pessoas extremamente revoltadas, assim, com essa condição, não aceitavam mesmo o fato de terem nascido loiras, o cabelo liso, e ficavam em conflito íntimo, não conseguiam se libertar dessa situação. Baile retrocognitivo para esse pessoal. Não é isso? Eu acho que é terapêutico esse baile. Vai. E assim, isso que você, Mabel, colocou é muito sério, realmente, essa condição assim da pessoa se adaptar ao soma atual. Claro que é. E priorizar aquilo. Tem que sim, ser funcional. Nessa vida, se eu vim com esse soma, ele tem uma funcionalidade. Ele tem a sua razão de estarmos, né, com esse veículo somático, com essas características. É lógico, cada um, estou colocando aqui essa questão da minha realidade, do cabelo crespo, porque eu vim de um processo onde eu alisava, e o cabelo liso não era favorável à minha manifestação mais proativa, mais a questão da força, do aumentar a força presencial. Agora, tem pessoas que fizeram o trabalho inverso, tinham cabelo cacheado, alisaram, né, e estão muito bem. Assim, alisaram, assim, fazem escova toda semana e tudo, estão com ele liso. E isso está bem adaptada, ela está bem. Que é essa coisa do prazer da pessoa, assim, dentro do processo da corporeidade, a pessoa ter prazer e curtir aquele momento. Olhar no espelho e achar bonito, né? Isso seja o cabelo liso, seja o cabelo loiro, seja o cabelo cacheado. Oi? Não, Mi, tá lindo, tá? Fica tranquila. Olha só. Fatologia, página 17, final da 5ª linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar o cabelo servindo como prova dos antecedentes toxicológicos e hábitos alimentares das pessoas? Então, foi isso que a Anália colocou, que isso acontece sim, e hoje em dia, se a pessoa ela é usuária de droga, faça um teste para poder ver pelo fio de cabelo, molecular, inclusive, isso, né? Para poder ver se a pessoa ela parou, se não parou, quanto tempo se ela parou, e aí faz todo o histórico. Outra situação também que durante a faculdade eu observei foi o alto nível de intoxicação por mercúrio. Na Amazônia, os garimpos, existem muitos garimpos na Amazônia, e Keiko conhece lá a região, né, de Rondônia, né, Keiko? Tem muito garimpo lá na região, e eles jogam mercúrio nos rios. Os peixes comem esses mercúrios, se transformam em metilmercúrio, que é extremamente tóxico, e a gente ingere e come esse peixe. E essa contaminação por mercúrio, no Brasil, eles estão investigando, estão acompanhando, principalmente na Amazônia e em qualquer outra região, onde tenha esse derramamento de mercúrio assim, de maneira indiscriminada, nos rios do Brasil,
porque isso causou sérios problemas no Japão, que são os casos de Minamata, me corrija aí, né? São os casos de Minamata no Japão, onde tiveram processos neurológicos severos, processos de ósseos, osso, por conta dessa intoxicação. E eles utilizam, então, o cabelo como um teste diagnóstico do nível de intoxicação por mercúrio. Por que em estrangeirismologia, na primeira página, você colocou lá no final a headband? Eu assim, não tenho uma razão, um critério, né? Um critério, Mas, assim. mas as pessoas de cabelo cacheado, eles muitas vezes usam faixas. Usam. O headband, que é a faixa. Aquela faixa para segurar, assim, até um modismo, eu acho. Tem um jogador de futebol que faz isso. O pessoal que pinta também usa muito quando está crescendo, né? Isso. Quando está crescendo, se disfarça, né? E ainda na estrangeirismologia, eu queria saber se você não colocou as técnicas, por exemplo, que a gente vê nos vídeos, plopping, big chop, blá, 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 porque você vai escrever alguma coisa sobre isso ou simplesmente não pensou em colocar? Não pensei em colocar. Não vou escrever sobre isso, não pensei em colocar, mas é uma sugestão boa para colocar. Pois não. Pois não, Leonardo. Priscila, ainda em relação à nossa autoadaptação ao corpo físico, gostaria que você falasse um pouquinho ali em pensenologia, a superação da forma holopensênica alternada. Isso é uma condição dessa bem interessante, essa condição da superação, porque no caso eu cresci no ambiente, eu sou do Rio de Janeiro e teve uma época no Rio de Janeiro, né, a Anália colocou essa coisa do bob, né, que é status. Você é do Rio, né, Anália? Então tá. E isso é muito forte. E eu vim de uma região do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio, Campo Grande, onde é subúrbio do Rio, e assim, cabelo é cultural essa coisa, sabe? Cabelo não tem que estar alisado. Então é aquela final de semana, enquanto eu morei lá, final de semana, assim, de 3 em 3 meses, mas assim, fechava o salão, assim, é só a mulherada no salão, as negras no salão, alisando o cabelo. E eu cresci naquele ambiente, né? O cabelo tinha que estar alisado. E assim, superar isso levou alguns anos. Eu tentei algumas vezes, eu chegava e falava, agora eu vou assumir, agora eu vou assumir, agora eu vou assumir. Tentei, acho que umas 3 vezes, assumir os cachos, mas não conseguia. Por quê? Porque eu ficava com a preocupação de que, como é que as pessoas vão... E eu, como professora, acho que os alunos, quando eles me virem com o cabelo cacheado, eles vão rir de mim. Eu ficava com essa preocupação. Eles vão fazer, ih, professora, cabelo ruim, cabelo black, Cabelo ruim, que é o que cabelo usa. ruim. É o que usa. Essa é duro, Mas né? sabe? Eu li um artigo, uma amiga... Mas, precisa de mais gente que tem o cabelo cacheado, que fica lindo, que assume bem, para acabar com esse estigma, que é uma bobagem, né? Cabelo lindo desse, um jeito lindo, um rosto lindo, imagina. E se aí, escondendo atrás do alisamento. E aí, aí fizeram a seguinte pergunta, mas se o cabelo é ruim, o que ele fez para você? O que ele fez? Se ele é ruim, o que ele te fez? Para ele ser ruim. Caracas, né? E eu falei assim, é verdade. O cabelo não fez nada para mim, né? Para eu poder tratar ele como ruim. Então essa coisa é muito assim, entre as próprias pessoas que têm cabelo, elas ficam o tempo todo, mas ele é ruim, né? Tem cabelo ruim. Às vezes a pessoa tem um cabelo que é um cacheado bonito. Mas ela fica falando, não, mas ele é ruim, ele vai crescendo aqui e ele não é bom.
falo, gente, e superar isso... Mas isso é paradoxal, porque eu já vi várias pessoas com cabelo liso achando que o cabelo é ruim. A gente tem de tudo. Teve uma época que tinha que fazer permanente. E a mulherada toda, não era? Todo mundo fez permanente aqui. E você tinha um cabelo liso, você colocava aquele produto horrível, que estragava o cabelo e ficava, né? Pronto. Então eu acho que é tudo uma questão de modismo também, que é passageiro. Eu acho que tem que mais é que isso aí, assumir nessas identidades e pronto. E foi bem interessante porque quando eu falei, não, quando me posicionei e falei, não, chega, não vou fazer mais, hoje é o último dia, acabou. Eu falei, se rirem, eu não estou nem aí se vão rir da minha cara porque eu estou com cabelo crespo. Eu vou encarar. E foi bem interessante, porque ninguém riu. Tá vendo? Estava na sua cabeça. Estava na sua cabeça. Nenhum, assim, que a minha preocupação era eu entrar em sala de aula e, de repente, um aluno começar e só houve elogios, só houveram elogios. Sorriram para mim, verdade. Obrigada. Tem alguém que gostaria? Quer falar? Gostaria. Também? Ali. Não sei se já foi falado, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, a questão dos produtos que se usa para alisamento no cabelo. Eu passei por uma experiência há pouco tempo, depois que eu já fiz também esses alisamentos, essas escovas progressivas terríveis, que depois eu descobri o mal que fazia, eu fiquei um pouquinho esperta de pesquisar. Aí a gente chega às vezes no salão e pergunta qual é o produto que a profissional usa e se ele está regularizado pela Anvisa. Não sei se foi comentado alguma coisa. Foi? Pode falar. Porque existe uma falsa colocação nos produtos. Isso. Já foi falado? Isso, mas eu posso colocar que é isso mesmo, sabe? Assim, há todo um comércio visando o lucro, né? E para poder... E burla-se, né? Burla-se. Arruma uma maquiagem. Né? Então, assim, os produtos hoje que estão sendo comercializados, na sua maioria, nos salões no Brasil, eles estão dentro da Anvisa, em parte. Por quê? Porque depois, se você pede para poder ver a fórmula, a composição química do produto, não tem o formol. O formol nem aparece. Porém, quando se utiliza a chapinha para aquecer o produto e o produto ativar, a reação química do aquecimento com o produto gera e forma o formol. Sim, mas existe também, que eu descobri na minha experiência, existe um número lá no produto que fala Anvisa e tem um número. Aí o profissional, em geral, nem sabe, como foi o caso de um salão que eu fui, nem sabia, achava que aquele número já era um registro na Anvisa. E aí, então, eu descobri que tem que começar pelo dígito 2 e ter 11 dígitos ou 13 dígitos para ele estar realmente regularizado. E existem produtos só notificados na Anvisa, como foi o caso desse. Aí eu liguei para a Anvisa até entender o porquê. O que significa um produto notificado? Porque esse produto que estava sendo usado lá estava nesta lista. Aí é o seguinte, a empresa lá que está fazendo esse produto, ela notifica a Anvisa que está fazendo. Mas eles me disseram, o produto não foi nem sequer investigado, avaliado. Então a gente entra nessa fria, porque se você olhar ali no produto, está um número bonitinho da Anvisa e é uma coisa super falsa. Então só para... Muito bom. E assim, gente, se vocês, por conta do verbete, eu fui no site procurar alguns produtos, aqueles mais famosos, né, e que são utilizados nos salões, e é muito complicado procurar e ver alguma coisa para poder, assim, uma pessoa leiga que não tem informação, ela fica perdida no site para poder encontrar e descobrir o que, de fato, ela está utilizando ou vai utilizar. É bem complicado. Não sei se você teve essa mesma dificuldade. Você precisou ligar, né, lá na Anvisa?
Sim, mas mandei e-mail e também liguei. Eu acho que o 0800 que eles divulgam no site é bem mais prático. Você liga e aí você pede para traduzir os nomes técnicos, né? Ah, tá. Então foi o que eu fiz. Pelo e-mail eu não entendi muito, eu fui atrás. É bem complicado. Fiz uma investigação grande em cima. Mas o 0800 é simples de você ligar, não vai pagar nada, só vão pedir o CPF, né? Isso é o de menos. Legal. A gente chegou uma informação aqui de um colega falando sobre esse negócio de intoxicação. Professora Priscila, muito interessante a abordagem sobre intoxicação por mercúrio. Quero complementar que o exame do cabelo nem sempre diagnostica o mercúrio, que pode estar estagnado em uma parte do corpo sem influenciar diretamente o sistema. Outra coisa, talvez a principal fonte de intoxicação de mercúrio sejam as obturações dentárias de amálgama. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Então, quer dizer, você sai de um lado, você pega de outro, você pega de outro, né? Gente, temos a Tânia, tem alguém aqui, eu tenho que fazer algumas perguntas, que estão chegando várias aqui. Tá. Priscila, por favor, aqui na parafatologia, na segunda linha, você podia desenvolver a paraestética? Paraestética. A paraestética, a paraestética ela está muito relacionada com a representatividade multidimensional, principalmente nas projeções. Assim, isso seria um dos pontos, né? Mas a gente vê assim pessoas que depois que dessomam, elas adquirem uma paraestética mais remoçada, né? Tem uma autotransfiguração, né, do seu psicossoma, e inclusive do cabelo, muda tudo, né, as feições e tudo. Então, se a pessoa estava num período ainda, né, próximo da dessoma, ou até mesmo projetada, a pessoa é uma consim, né, e está nesse processo, ela pode, dependendo do nível também de assistência que ela vai fazer, promover, ela pode se transfigurar para poder favorecer esse nível de assistência, e aí ela tem essa paraestética diferenciada favorável à assistência. Tem alguma razão lógica para, de um modo geral, a pessoa está transfigurada, está mais jovem? Ou isso é uma... Eu acho que é um estado intraconsciencial, né? De como se... eu entendo que seja o reflexo de como ela está pensionizando. Não é? Então, se ela está lúcida, normalmente você tem, né, essa relação de lucidez com uma certa jovialidade, uma certa agilidade. Então, isso reflete automaticamente, né, um estado intraconsciencial. Agora, a estética ela é importante por causa do equilíbrio das energias, né? Não estou dizendo a beleza, eu estou dizendo a harmonia. A harmonia, ela entra para ajudar o equilíbrio das energias e vice-versa, né? Que o inverso também é verdadeiro. Mas essa harmonia, ela traz uma beleza, né? A harmonia é uma coisa bela, boa de olhar, de estar junto. Muito obrigada e parabéns pelo seu verbete. Obrigada, Tânia. Fatologia, página 17, penúltima linha. Poderia elucidar a barba e os cabelos longos sendo protetores energéticos naturais da área do pescoço? Como foi feita a pesquisa para se chegar a esta conclusão? Eu comecei a observar dentro da CCI as pessoas, né, que utilizam barbas e cabelos, as mulheres, né, protegendo a nuca ou nucal, e porque existem processos de ataques extrafísicos e de perda de energia, drenagem de energia pelo nucal, e processos também no laringochakra, de perda de energia, até perda de voz, né, que o cabelo protege, né, esses dois chakras, que são chakras importantes, são chakras superiores que auxiliam no processo da expansão do mental soma. Então, se a pessoa está no processo intelectual, de escrita, de produção mental somática, é importante ela preservar os chakras superiores, nucal,
o laringo, né? O corono também é muito importante. O próprio professor Valdo usa chapéu e outras pessoas, né, protegem o coronochakra. E o cabelo ele tem essa coisa da proteção também do coronochakra. É muito importante, principalmente para quem está aí com processo mental somático. Poderia comentar a frase enfática? O cabelo compõe o visual da consciência, influenciando na força presencial, mas a condição escravizante em mantê-los alinhados gera a perda do megafoco nas prioridades autoevolutivas. Eu quis colocar aqui, né, a condição que o cabelo não é para centrar no cabelo. O verbete é cabelo, mas o foco não é cabelo. Ficar livre dele, né? Bom sentido. Porque ele é só um instrumento, é um item dentro de vários outros, visando essa homeostase holossomática. Então, são vários itens que precisam ser analisados. Sono, alimentação, a vestimenta, a roupa também adequada, a higiene, isso dentro da parte somática. Mas tem um processo energossomático, trabalho com as energias, processo de trocas de afetividade, do processo psicossomático, né, a questão de você ter amigos, de dar e receber afeto é importante. E a questão do trabalho com mental soma, leituras, desbloqueios. Então, tudo isso favorece. E o cabelo é só um item dentro dessa condição. Quando a pessoa ela observa isso e começa a ver esse item como um item que pode favorecer, e se não está favorecendo, se ela não tem uma amplitude da sua força presencial, o que ela pode fazer? Tanto seja que eles são aplicantes da técnica da Invex ou técnica da Resex, o que pode ser feito, então, para ampliar essa força presencial e amadurecer o quanto antes? E aí, se o cabelo for esse item, aí vale a pena investir, vai ser muito bacana, realmente. Pensenologia, página 17, penúltima linha. Como o cabelo pode ajudar na superação da forma holopensênica auto-herdada? Eu não sei se eu respondi. Respondiam naquela época, mas responde rapidinho. Sim, sim. A pessoa, quando ela investe, primeiro identifica, né? Ela identifica que ela está presa a uma forma holopensênica. E ela começa a investir na autopesquisa para entender as repercussões e o quanto que aquilo pode estar interferindo no processo, num avanço dentro da sua história evolutiva, né, da sua história evolutiva, ela vai buscar superar isso, investindo nessa autopesquisa para poder ver essas questões. Então, dentro disso aí. Principiologia, página 18. Como funciona o princípio da harmonia funcional no contexto da somatologia? Até foi falado, né, anteriormente a respeito disso, porque precisa estar tudo dentro de um processo harmônico, não é só o cabelo, mas vamos colocar assim, dentro do soma, tudo, né, tem que estar harmônico. A pessoa nem magra demais, nem obesa demais. Então, tem que ter uma harmonia ali num soma adequado que atenda, né, as suas características, né, fisiológicas, anatômicas. Processo de maquiagem, escolha de acessórios, a escolha do cabelo, tudo isso tem que estar dentro de uma harmonia, né? A pessoa e funcional, tendo em vista que a gente não pode perder tempo, tá? A pessoa não existe mulher feia, nem existe homem feio, não existe, né, essa coisa. Existem pessoas que não escolheram ou não souberam ali adequar para poder
ter uma harmonia dentro dessas características do soma que fosse funcional, né? Para poder, principalmente nesse processo da assistência. Então, de que forma que esse meu corpo, esse meu soma, ele é assistencial para o outro, que ele marca, que as pessoas vão olhar para mim ou para qualquer outra pessoa e vão lembrar, né, o conjunto, né, ele tem que ser harmonioso. Às vezes a pessoa ela tem algum traço físico que é um pouco fora do padrão, mas o conjunto ele é harmonioso. Acho que é isso que é importante. Isso, não é o nariz grande, né, o olho e tal, mas tem que ver todo o conjunto. Nós temos então uma pergunta ali, uma aqui, e aí eu volto para as minhas. Vai lá. Oi. Oi. Parabéns pelo seu verbete. Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu só queria colocar uma ressalva e uma pergunta. Ali na fatologia, na linha 3, que é o racismo dualizado entre o cabelo bom e o cabelo ruim. Na verdade, já foi falado, a minha ressalva é só... Eu conheci a Priscila de cabelo liso e hoje eu conheço a Priscila de cabelo bom. Eu só quero dizer que hoje você está com o seu cabelo bom, que você está... A Priscila, sendo a Priscila, como você disse. Obrigada, Leila. A pergunta é sobre, na linha, 2 linhas abaixo, sobre o bullying. Porque eu tenho uma experiência da minha sobrinha, que hoje ela tem 9 anos, mas aos 7 anos ela sempre teve cabelo bem enroladinho, clarinha, mas cabelo bem enroladinho. E no colégio, ela com 7 anos, ela sofreu um bullying bem assim, difícil até para nós, a família, que ela entrou no banheiro junto e uma menina também entrou junto e falou para ela: olha, quando eu olho para o seu cabelo todo enroladinho, né, eu tenho vontade de vomitar. E ela chegou em casa e falou isso para a mãe dela, né? E hoje, ela tem o cabelo liso. Ela foi atrás da progressiva, porque a mãe dela já não tinha mais... e nós, a família, o que falar? Seu cabelo é lindo, porque é o padrão, né? A padronização que as pessoas né, colocam, né? Principalmente para a criança, porque é muito difícil para a criança lidar com isso. E hoje ela é uma criança, assim, bem mais, posso dizer, atração todo mundo quer resolvida, né? Todo mundo quer ser amiguinha dela, ela... Por causa do cabelo liso. Isso, por causa justamente porque ela hoje tem o cabelo liso. É triste para mim como tia, mas eu vejo que ela realmente está bem mais feliz, mas isso tudo por uma estética, né? Que nós, da sociedade, patronizamos. Isso é muito sério, Leila, porque, infelizmente, isso acontece nas escolas brasileiras e fora do Brasil também. Então, recentemente, um menino, e assim, com o incentivo do professor, o professor fez uma aposta com os alunos e falou: duvido que você vá lá e corte o cabelo do fulano. O professor foi lá e cortou. O menino ficou traumatizado e não quer mais, ficou 6 meses sem estudar, está com tratamento psicológico, isso é muito sério. Precisa-se realmente desse investimento em esclarecer as pessoas a respeito desse problema social. Estudantes que são expulsos da escola porque têm cabelo grande, deixam black, e aí a escola proíbe eles de estudarem. Marginal. Né, por conta disso. É realmente bem complicado. Gente, eu tenho 4 perguntas aqui, só para eu acabar, para a gente devolver para a plateia, tá? Tecnologia, página 18, segunda linha. Pode descrever as principais técnicas profiláticas para a manutenção da homeostase capilar? Então, tem um cronograma, assim, no meu caso, mas isso aí para qualquer pessoa. Existem cronogramas capilares que podem ser realizados, existe na internet alguns desses cronogramas. Alimentação também, ingestão de água, de líquido também, sono, por incrível que pareça, banho, tá? Lavar o cabelo é importante, tá? E são algumas técnicas profiláticas aí na manutenção da homeostase capilar aí.
Sindromologia, página 19, segunda linha. Qual a relação entre a síndrome da Cinderela e o cabelo? Você falou alguma coisinha já, né? Sim, pode falar, resumir. É aquela condição da mulher ou do homem também que fica esperando alguém tirar da pobreza extrema para poder melhorar de vida e o cabelo ficar bonito e a vida ficar bonita e aí depois tudo muda. Paradoxologia, página 18. Poderia expandir o paradoxo existente na força presencial dos carecas? Sim, nós já falamos também, porque tem pessoas que... E assim, é bem interessante porque o homem, ele é criado diferente da mulher, né? Tem essa coisa da cultura patriarcal, que o homem, se ele for careca, está tudo certo, né? E ele tem o mal, né? Quando o cabelo, aos 20 anos, porque a calvície só começa a cair os cabelos e a calvície só começa a aparecer lá para os 18, 19, 20 anos, começa a cair os cabelos. E aí pode ter uma crise, mas depois passa. É fato isso. Né? E as mulheres não. As mulheres, quando elas têm calvície ou têm algum problema de alopecia, alguma questão nesse sentido, começa o cabelo a ficar ralo, aquilo causa, ou em função do próprio tratamento quimioterápico, aquilo causa uma depressão enorme para as mulheres. Elas vão atrás de recursos, usar alongamento, mega ré, peruca, porque elas não se aceitam. E toda uma sociedade pressiona muito. Nossa, mas aquela mulher não tem um cabelo bonito, mas nem sabe que ela tem um problema genético. É interessante porque a ditadura da beleza não permite, né? A gente vê o paradoxo com relação ao homem, né? Que a força presencial dos carecas aumenta. Mas se a mulher ficar careca, a força presencial não aumenta. A maioria das vezes não, né? Porque porque a força presencial também depende muito de como você se sente, né? Se você está moada energeticamente, se sentindo para baixo, né? Aquilo não aflora realmente. Exatamente. A última aqui, Priscila, das que chegaram. Taxologia, página 20. Poderia comentar os seguintes itens, né? Da taxologia. O item 5, o 6 e o 7. Piedra negra, que é a micose superficial, assintomática e assintomática dos cabelos, caracterizada pela presença de nódulos escuros aderidos aos pelos. Eu não vivenciei isso, tá? Eu procurei, então, em livros de dermatologia para poder citar a patologia, tá? A pitiríase versicolor, que é a micose da pele, caracterizada por manchas claras e escuras, geralmente escamosas, distribuídas pelo tronco e bibraços. O couro cabeludo funciona ao modo de reservatório do fungo. Esse aqui é um problema sério, porque é raro. Em casos assim de falta de higiene também pode acontecer, tá? O cabelo fungar, dar fungo, tá ok? E aí, nesse caso, não tem jeito, tem que cortar, porque fica com uma aparência muito feia, né? Claro. Em função disso. E a descamação, o mau cheiro também tem esse problema, então é bem complicado. E a Tinea capilis, micose do couro cabeludo, produzido também por fungo dermatófito, doença muito contagiosa, típica na infância, caracterizada por lesões puligirosas, tanto da coceira, né, acompanhadas ou não de inflamação ou alopécia. Tá? Então, é um fungo também que faz com que crie feridas, assim, crie buracos na cabeça da pessoa. E coceira também, fica meio vermelho, meio irritado também, é bem complicado. O meu cabelo ele é cacheadinho, né? E eu tive que cortar porque eu fiz alisamento, um monte de coisa,
também, e daí estragou, eu tive que cortar. Mas você estava falando dos professores, esse tipo de coisa em escola, e eu faço um curso, e tinha um professor meu, eu ia de cabelo enrolado, e toda vez ele perguntava assim para mim se eu tinha andado de moto, né, porque o cabelo é enrolado. E era muito chato, porque ele fazia essa piada sempre, tipo, sempre a mesma coisa, né? E era bem... E eu peguei uma antipatia muito grande por ele, e na primeira oportunidade a gente teve uma discussão muito feia, que nem era por causa disso, mas é porque eu peguei uma antipatia. Isso, eu já estava, tipo, por aqui, já não aguentava mais. Porque ele pegava muito no meu pé, porque todo mundo tinha o cabelo liso, né? E eu tinha o cabelo cacheado, então... Eu sei como que é isso. É bem chato. Gente, é bem complicado, porque assim, tem pessoas que são mal educadas. Isso é falta de educação. A pessoa não respeitar o espaço do outro e ser intrusiva. Intrusivo, né? Então, uma pessoa dessa, e isso é bem sério, porque assim, a partir do momento que eu assumi e eu me posicionei com relação a isso, falei, se alguém falar alguma coisa, hoje eu tenho a coragem de falar assim, olha, você está me magoando, você está sendo inconveniente. Por quê? Porque a autoestima da gente melhora, a autoconfiança da gente melhora, para poder a gente chegar e falar, olha... Você sabe que eu acho que se a pessoa assume na boa, ninguém fala? Ninguém falou. Não tem muito espaço, eu acho. Se a pessoa sente aquele ponto frágil, aí vão ali. Mas se ela não sente... Não dá. Nem passa despercebido. Sabe? E isso não aconteceu. Se alguém viesse falar, eu estava tão autoconfiante... Né, da minha condição atual... Ninguém veio falar, porque não pega, né? Não é aquele ponto assim, aquela frágil, né? Aquele o nó-gorde, né? Lá para poder incomodar. De modo que você põe os seus cachos e deixa ele falar. Priscila, só para fazer assim, eu estava lendo aqui na questão da fatologia, na 10ª linha de baixo para cima diz, o ato de jogar os cabelos para frente de modo a proteger o colo dos seios. Tem a ver junto com a barba e os cabelos longos sendo protetores energéticos naturais? Não. Quer dizer essa jogar para frente? É mais uma questão da mulher, assim, dentro do processo de sedução, né, ela joga o cabelo para frente, né? Ou para poder também esconder o colo do seio, né, essa parte do colo. Então existe essa, mas não tem a ver com essa. Agora, pensando aqui, veio uma seguinte ideia: será que não teria essa condição de repente do cardiochakra? Instintiva. Instintiva? Pode ser, por que não? É uma coisa a se pensar. A primeira coisa que eu pensei foi a questão do cardiochakra. Eu nunca fui de usar cabelo muito comprido, porque eu tenho ele muito fino e ele é nova. E agora que eu dou o cabelo longo, eu estou com ele preso hoje, mas eu estou com ele mais comprido. Eu tenho a tendência em puxar ele para frente, quando eu estou com uma blusa um pouquinho mais aberta. Então, me remeteu a esse pensamento. Será que de jogar não é para proteção do cardio também? Pode ser. É uma hipótese para pesquisar. Parabéns também pelo verbete. Obrigada. São 2 itens na fatologia, página 17. Na 10ª linha, primeiro, o ato de colocar o cabelo atrás da orelha. O que você percebeu? O que a gente tem essa mania de... Assim, é um tique, né, que a pessoa às vezes adquire, essa coisa de colocar o ato, e timidez também, né? Às vezes tá ali numa... Eu pelo menos observo assim, as pessoas quando elas estão com algum momento assim, tensão, ansiedade. Então, tipo, ficar enrolando o cabelo na mão, ou colocar atrás da orelha, né? Tipo, o corpo fala. O que o corpo está falando naquela hora? Quando a pessoa você observa no momento de estresse, né? No momento de tensão. Ou às vezes a pessoa está pensando, quando ela está pensando, ela está às vezes sozinha até.
Mas ela está pensando, ela está assim, ela tá enrolando. né? Aí eu lembro que quando tinha algo sério para resolver, tirava o cabelo também, que às vezes acaba incomodando, tirando a atenção também. Sim. Isso aí também é assim, é de cada um, né? Cada um, eu só coloquei assim, porque são atos, né, que a gente observa assim no dia a dia, observando as pessoas, né, que elas realizam essas pequenas ações, nem às vezes sem querer, né, nem percebe. Agora tem uma outra questão que eu acho bem séria, que eu estou vivenciando isso, que é na linha anterior. A escolha em manter os cabelos brancos. Esse é complicado. Mas é aquela coisa assim. Eu vou chegar lá. Mas é uma construção. É uma construção. Assim como eu tive uma construção. É um processo. Né? É um processo. Então não é Quem assim. Quem sabe se eu tiver mais assim idade, daqui uns 10 anos mais ou menos, mas por enquanto, olha, começa a aparecer aqui ó, colar. Mas agora, a questão toda intoxicação aí é bem séria, né? Tem que a pensar questão seriamente toda é nisso, essa. né? É a gente descobrir, né, e a indústria de cosméticos fornecer e pesquisar produtos que não causem câncer. Gente, então nós estamos chegando no final do nosso verbete. A gente quer agradecer aí a Priscila, aos tertulianos que estiveram presentes, aos teletertulianos que nos mandaram aí várias perguntas. Muito obrigada e até amanhã. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 34 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Sandra, concurso Escola do Parapsiquismo. Boa tarde a todos. Em nome do CEEC, nós convidamos a todos para a 4ª turma do curso Escola de Parapsiquismo. É um curso prático para o desenvolvimento das competências parapsíquicas. Ele é um curso de 1 ano, ele é dividido em 3 módulos presenciais aqui em Foz do Iguaçu. O primeiro módulo vai começar agora, dia 7, agora não, daqui a pouco, né? 7 a 11 de janeiro de 2015. O segundo módulo, de 20 a 24 de julho de 2015. E o terceiro módulo, de 6 a 10 de janeiro de 2016. Esses módulos, então, para quem estuda ou para quem tem férias, né, eles são especiais para que a pessoa possa vir para cá. Nós vamos falar de algumas competências, dentro das 21 competências que são desenvolvidas no curso. Por exemplo, a sensibilidade palmar, o estado vibracional, a atenção dividida, a assimilação simpática, a sinalética energética, a clarividência, o arco voltaico e a semipossessão benigna, por exemplo. São 5 dias de atividades energossomáticas práticas em cada módulo. O desenvolvimento, então, é feito a partir de rotinas de registro, avaliação e monitoramento nas diferentes competências parapsíquicas. As pessoas passam também, entre os módulos, em maratonas bioenergéticas, também fundamentadas nessas competências. E são feitas planilhas específicas para avaliação também de cada aluno, desde o início até o final. Então, é um ano inteiro, a pessoa usa a técnica de mais um ano de vida, voltada para o parapsiquismo, para a qualificação e ampliação do parapsiquismo interassistencial. Então, estão todos convidados, nós temos vagas limitadas. Quem tiver interesse, então, pode fazer a sua inscrição pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Epicentrismo de Expansão Conscienciológica, especialidade Voluntariologia, com o verbetógrafo Edson Cãibra. Obrigado e boa tarde a todos.